Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula de hoje é em língua portuguesa. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre leitura e compreensão de textos literários de gêneros variados. Certo? Para dar início a esta aula, vamos refletir um pouquinho. A leitura serve para quê? Será que a leitura faz parte da nossa vida? Sim, ela faz parte da nossa vida. Onde quer que nós vamos, onde quer que uma pessoa vá, nós encontramos o quê? A necessidade de fazer uma leitura. Precisamos ler as placas, precisamos observar bem tudo que está ao nosso redor, não é mesmo? Muito bem. Então, a leitura, ela faz parte do nosso dia a dia. Se vamos ao supermercado, se vamos fazer compras em uma loja, nós vamos nos deparar com o quê? Com leitura, isso mesmo, precisamos visualizar bem os preços, as mercadorias e tudo isso envolve a leitura. Então, a leitura faz parte do nosso dia a dia, seja ela na escola, nas nossas tarefas do dia a dia em casa, durante algum percurso que fazemos, nós vamos encontrar muitas coisas que podemos estar realizando leitura, certo? Crianças, quem gosta de ler? Eu gosto muito de ler. Mas o que é leitura e compreensão? Leitura e compreensão de textos é o quê? É ler e compreender, obter informações. Isso mesmo. Nesta aula nós vamos falar sobre as fábulas. O que é uma fábula? Quem já leu uma fábula? Quem já leu um texto com fábulas? Eu tenho aqui dois livros com fábulas, fábulas de Esopo, tenho. E tem um outro livro que também é de fábulas, que foi escrito por Monteiro Lobato. Quem já teve a oportunidade de ler uma fábula sabe qual é a curiosidade, qual é todo o desempenho que tem ali nas fábulas, não é mesmo? Mas o que tem na fábula de tão interessante? E o que é uma fábula? A fábula é uma narrativa. Ela pode ser uma narrativa curta ou um pouquinho mais longa, certo? As fábulas são textos que geralmente os personagens delas são animais e esses animais ganham vida. Esses animais, eles falam. Eles refletem a imagem do homem, isso mesmo, as nossas ações, as ações dos seres humanos. Então, eles começam a falar, a ter sentimentos. Crianças, a fábula também, no seu final, tem um ensinamento, que é a moral. E esta moral, que é o ensinamento, serve para que possamos, no dia a dia, refletir também sobre a nossa conduta. Vamos observar esse cenário aqui na mesa? Observando este cenário, vocês conseguem identificar o título de alguma fábula? Vamos observar bem atentamente. Tem alguns animais nesse cenário? Tem dois animais. Quais são esses animais? Tem uma raposa e tem um galo. Será que existe alguma fábula com alguns desses animais? Será? Quem é que lembra uma fábula que nela tem esses animais? Alguém conseguiu lembrar? Alguém aí lembrou o Galo e a Raposa? Isso mesmo, o Galo e a Raposa é uma fábula, certo? Agora, crianças, vamos fazer a leitura então deste texto, do texto dessa fábula? Vamos lá. Vamos me acompanhar. O Galo e a Raposa. O galo e as galinhas viram de longe uma raposa que chegava. Empoleiraram-se na árvore mais próxima para escapar da inimiga. Usando de esperteza, a raposa chegou perto da árvore e dirigiu-se a eles. Ora, meus amigos, podem descer daí. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar este dia tão feliz. Mas o galo, que também não era tolo, respondeu:
Que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. A raposa mais que depressa foi saindo. Olha, é melhor que eu vá embora. Os cães podem não saber da novidade e me matar. Moral da história. Contra a esperteza, esperteza e meia. Muito bem, você já conheceu esta fábula? O galo e a raposa? Quando nós ouvimos uma fábula ou quando nós estamos realizando a leitura da fábula ou de qualquer outro texto, o que acontece? Nós acabamos a refletir, a imaginar o cenário. Você aí na sua casa conseguiu imaginar como que a raposa encontrou o galo e as galinhas? E vocês conseguiram pensar um pouquinho, se transportar para dentro desta história, imaginando qual foi a reação do galo e das galinhas? O que o galo fez quando ele observou a chegada da raposa? Ele empolerou-se, ou seja, ele subiu aonde? Na árvore mais próxima. E a raposa, muito esperta, falou o quê? O que ela falou para o galo? Ela inventou uma história, não foi mesmo? Ela criou uma história para assim poder pegar quem? O galo. Mas o galo, ele foi mais esperto. Será que o galo foi mais esperto que a raposa? O que vocês acham? Vocês acham que o galo foi mais esperto ou será que foi a raposa? Observando, imaginando toda essa história, é possível entender que o galo, ele pensou muito rápido. Ele pensou rápido e logo inventou uma outra história para quê? Para escapar da inimiga, a inimiga raposa. Agora, crianças, eu quero saber quem era que estava prestando muita atenção na história. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas e você aí na sua casa vai responder, tudo bem? Vamos lá, então? Vou pegar aqui a minha caixa de perguntas e vou fazer a primeira perguntinha relacionada à história que nós acabamos de ouvir, a história que nós acabamos de fazer a leitura. Qual é o título do texto? Quem é que lembra o título do texto? O título do texto é O Galo e a Raposa. Muito bem, vem logo no início do nosso texto. O título sempre vem no início do texto e ele serve para quê? Ele serve para falar, para anunciar o assunto do texto, certo? Vamos lá. Quem são os personagens da história? Quem lembra quem são os personagens da história? O galo é um personagem, muito bem. A raposa, será que eram só esses dois personagens? Tem mais, tem as galinhas também. Ó, o galo e as galinhas viram de longe uma raposa. Mas tem mais personagens. Que boas notícias! Estou vendo daqui de cima alguns cães. Então, os cães também são personagens da história. Então, personagens nós temos o galo, a raposa, as galinhas e os cães. O que a raposa queria? O que a raposa queria, hein, crianças? A raposa queria pegar o galo, isso mesmo. E o que fez o galo quando viu a raposa? Assim que o galo viu a raposa, o que ele fez? Ele empolerou-se na árvore mais próxima, ou seja, ele subiu na árvore mais próxima para assim ficar bem longe da raposa e se proteger dela. Qual foi a história inventada pela raposa? Qual foi a história que a raposa inventou para assim conseguir pegar o galo? Ela inventou uma história, não foi mesmo? Qual foi a história? Ela inventou que agora todos deveriam comemorar a paz, certo? Que boas... aliás, aqui. Ora, meus amigos, podem descer daí. Fala da raposa. Não sabem que foi decretada a paz entre os animais? Desçam e vamos festejar este dia tão feliz. Certo? Então, assim a raposa pensava que
falando isso, que os animais todos estavam em paz, então o galo ia descer, iam festejar e assim ela poderia pegá-lo. O que fez o galo, né? Aliás, o que fez o galo com a história inventada da raposa? Quando ele viu aquela história, ele percebeu, ele foi muito esperto, não é mesmo? Ele percebeu que aquela história não estava muito certa. Então, ele foi mais esperto e aí falou para a raposa que estava vendo que alguns cães se aproximavam. E quem sabe eles também não queriam festejar juntos. A raposa sabia que a história dela não era verdade. Por isso, então, a raposa fez o quê? Foi embora. Isso mesmo. Vamos continuar aqui com as nossas perguntinhas. O que o galo fez para saber se a história era verdade? O galo desconfiou que a história não era verdade, a história da raposa. Então, ele fez o quê? Para descobrir, ele criou uma outra mais esperta que ela, que foi essa que eu acabei de falar para vocês. Ele falou: que boas notícias! Mas estou vendo daqui de cima alguns cães que estão chegando. De certo, eles também vão querer festejar. Esta foi a resposta do galo para a raposa. E assim ele percebeu, então, que a história dela era verdade. Por que, crianças, que ele percebeu que a história da raposa não era verdade? Porque ela foi embora, não foi mesmo? O que ela fez? Logo depois, ela foi embora. Então, ela falou mais alguma coisinha que também não era verdade. A raposa, mais que depressa, foi saindo. Olha, é melhor que eu vá embora. Os cães podem não saber da novidade e me matar. E assim a raposa foi embora. Então, crianças, será que essa raposa também não foi esperta? Talvez a raposa também tenha agido de esperteza na própria resposta dela. Afinal, ela ficou o quê? Com medo dos cães chegar e de repente matá-la. E a moral da nossa história, a moral da fábula é o quê? Contra a esperteza, esperteza e meia. A raposa foi esperta, mas o galo agiu de mais esperteza, não é mesmo? Muito bem. Quando nós, já falei para vocês que quando estamos lendo uma fábula ou qualquer outra história, nós acabamos sendo transportados para dentro desta história. Vocês também conseguiram se transportar para dentro da história, imaginando todo o cenário? Espero que sim. Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças! Até a nossa próxima aula!